enquanto a não embrionária tem uma capacidade bem menor de fazer isso. Essa não embrionária ela é encontrada em indivíduos adultos, ela é encontrada na gente, só que em uma menor quantidade. E a célula-tronco embrionária, ela também sofre uma questão ética muito complicada para o estudo, porque para eu retirar células-tronco embrionárias, eu preciso fazer um embrião, eu preciso fazer um zigoto em laboratório, ou seja, uma fecundação in vitro. E isso gera toda uma discussão, se aquele zigoto era um indivíduo, se não era, se aquilo, retirar aquelas células-tronco foi uma morte ou não foi. Ok? Por isso também é uma questão complicada, mas a clonagem é utilizada para vários estudos. Então, essas células-tronco têm um potencial muito grande, por exemplo, de um dia, a gente conseguir produzir um órgão através de uma célula, e aí aquele órgão poder ser colocado no indivíduo que precisou de um transplante. E como aquele órgão foi idêntico ao que aquele indivíduo tinha, não vai ter rejeição. Então, tem um potencial muito benéfico para a medicina e para várias outras áreas, ok? Um exemplo de clonagem terapêutica que é utilizado hoje é a produção da insulina. Como é que essa produção da insulina é feita usando a clonagem? Bom, primeiro, a gente vai pegar um pedacinho do DNA que é responsável pela produção de insulina e vai cortar com enzimas de restrição. Coloque essas enzimas que vão segmentar aquele DNA em locais específicos, aqui formando o segmento de DNA com a informação para a produção da insulina. Eu vou colocar isso num plasmídio. O que é um plasmídio? É um DNA circular que vai ser introduzido na bactéria. Além desse segmento com a informação da insulina, eu também coloco um segmento de DNA com resistência a antibiótico. Vou explicar por quê. Coloquei esses dois no plasmídio e esse plasmídio, que é um DNA circular, vai entrar na bactéria por um processo de transformação. A bactéria ela tem a capacidade de pegar o material genético do meio e colocar aquilo para dentro dela. E esse processo chama de transformação. É feito um choquinho também para incentivar isso. Aqui dentro, então, ela vai começar a utilizar essa informação genética do plasmídio e a produzir a insulina. Por quê? Eu coloquei informação de como produzir a insulina aqui. Então, ela vai começar a produzir. E ela também vai ter uma resistência a antibiótico, que foi colocada, de modo que eu vou colonizar essa bactéria num meio com antibiótico e com nutrientes, para ela crescer e produzir muita insulina, e para morrerem aquelas que não conseguirem isso, que o plasmídio não se desenvolver ali, para só sobreviverem as bactérias que têm a capacidade de produzir a insulina, ok? Todo esse processo faz parte da engenharia genética, que usa justamente a informação genética para vários mecanismos que podem beneficiar a gente, ok? Bom, dentro disso, a gente também tem que discutir sobre os transgênicos. O que são os transgênicos? São indivíduos que têm materiais genéticos diferentes daquele seu inicialmente, ok? Um jeito de eu ter um indivíduo transgênico é eu modificar ele geneticamente, igual foi feito aqui. Isso aqui foi feito em laboratório, isso aqui houve uma modificação dos genes daquele indivíduo, dessa bactéria. Então, eu coloquei ela aqui grandona para representar isso. Esse plasmídio com segmentos de DNA que não eram da bactéria formaram um indivíduo transgênico. E aí entra toda aquela discussão. Ah, os transgênicos são bons? Os transgênicos são ruins? Olha, depende. Eles podem ser bons e eles podem ser ruins. Depende do uso que a gente faz dele. Então, por exemplo, um indivíduo transgênico a gente pode fazer uma planta transgênica para ser resistente a agrotóxico. Então, eu posso colocar vários agrotóxicos naquela planta que ela não vai morrer e eu vou estar matando todas as pragas. Mas aí, isso é ruim, por quê? Porque eu estou aumentando o uso do agrotóxico. E esse agrotóxico vai para o nosso organismo depois. Mas isso é bom porque eu estou tendo uma produção maior, ok? O preço daquele alimento está caindo. Outra coisa que eu posso ter, por exemplo, uma planta transgênica que produz um veneninho para pragas. Aquelas pragas vão morrer e eu vou diminuir o uso do agrotóxico. Isso seria bom. Mas um outro problema, uma outra questão que isso traz a longo prazo é o surgimento de, por exemplo, superpragas, de pragas que são resistentes àquilo ali. Então, os transgênicos podem ser usados para os dois lados. Por isso que vários países têm muito receio com os transgênicos, porque não foram feitos estudos suficientes para determinar os jeitos de usar aqueles transgênicos que sejam mais benéficos do que maléficos.
A gente não sabe se a longo prazo eles causam câncer. A gente não sabe o impacto ambiental que eles podem trazer, porque vocês lembram lá das primeiras aulas de cadeia alimentar, que tem todo um equilíbrio na cadeia alimentar e no ambiente, que qualquer desequilíbrio pode acabar desequilibrando toda a teia. Então, a partir do momento que você põe um indivíduo transgênico, você está mexendo no equilíbrio daquele ambiente. Você pode prejudicar toda aquela teia alimentar. Ele pode gerar o surgimento de superpragas, pragas resistentes a agrotóxicos, que possivelmente que a gente às vezes nem tem o agrotóxico consegue combater aquela praga. Pode gerar alergias, às vezes esse pigmento aqui que matou essa praga gerou alergia em uma pessoa. Então é uma questão a ser discutida. Alguns países proibiram os usos de transgênicos. No Brasil a gente usa muito a soja transgênica. E atrás dessa soja transgênica também tem toda uma indústria. Então, por exemplo, as indústrias que vendem a soja transgênica, elas têm grãos inférteis, as sementes têm grãos inférteis, de modo que os produtores que vão plantar a soja transgênica têm que ficar comprando sempre daquelas indústrias a soja, ok? Então, isso cria essa relação de dependência da indústria por trás disso. Mas é muito importante saber também que os transgênicos, eles foram essenciais, eles foram uma revolução na questão de agricultura, porque a gente conseguiu aumentar a produção e produzir em locais em que antes não se conseguia produzir. Então, foi uma questão muito importante, só que ela temos que tomar muito cuidado para que tenhamos mais benefícios do que prejuízos em cima desses transgênicos.